Entonces sabemos que el año 2018 es nuestro clamor de medianoche, Então, nós já sabemos que o ano de 2018 é o nosso clamor da meia-noite, pero también sabemos que es la formalización mas também sabemos que é a formalização. y el aumento de conocimiento de esa formalización E o aumento de conhecimento dessa formalização sabemos que es el año 2016. sabemos que é o ano de 2016. Entonces tenemos el aumento de conocimiento y la formalización, Então, nós temos o aumento de conhecimento e a formalização. y en 2016 tenemos dos oponentes políticos E em 2016 nós temos dois oponentes políticos. y ambos tienen un significado profético. E ambos têm um significado profético. ¿Sí? Hay una elección entre estos dos oponentes políticos. Há uma eleição entre esses dois oponentes políticos. Y esa elección del 2016 ex externamente E essa eleição de 2016 ela é externamente es el aumento de conocimiento para el clamor de medianoche, e é o aumento de conhecimento para o clamor da meia-noite. considerando la línea de reforma Consider- para el mundo. Considerando a linha de reforma para o mundo, Si nosotros tuviéramos la línea de los netineos, se nós estivéssemos na linha dos netineus, 2014 es su tiempo del fin, 2014 seria o tempo do fim. y el aumento de conocimiento de la línea del mundo o de los netineos es 2016. E o aumento de conhecimento para a linha do mundo ou dos netineus seria 2016. Ya sabemos que estamos en el periodo de la formalización Já para la sabemos iglesia que estamos no período da formalização para a igreja, desde octubre, noviembre del 2021, desde outubro e novembro de 2021. lo que tiene un significado político mundial. E o que tem um significado político mundial Esta elección del 2016, é essa eleição de 2016. entonces, es significativo tanto para sacerdotes, levitas, netineos, Então, é significativo tanto para sacerdotes, levitas, como netineus, es significativo para todo el mundo e é significativo para todo mundo. esa elección del 2016. Essa eleição de 2016. Entonces, ¿quiénes son estos dos oponentes políticos que estaban en el año 2016? Sé que podemos encontrar dos respuestas. Então, quem são esses dois oponentes políticos que nós vemos em 2016? Ajá. Donald Trump y Hillary Clinton, esa es una respuesta. Uma das respostas seria Donald Trump e Hillary Clinton. Y otra respuesta, Bernie Sanders e Hillary Clinton. sí, correcto. Entonces tenemos Bernie Sanders y Hillary Clinton. Então, nós tínhamos o Bernie Sanders e a Hillary Clinton. Entonces tenemos año 2016, julio, Então, nós temos julho de 2016. sí, las primarias. Después tenemos 2016, noviembre. Depois temos... Então, julho de 2016 foi as primárias e depois nós tivemos também novembro de 2016. Sí, y en julio tenemos dos oponentes. Em julho nós tínhamos dois oponentes, Voy a poner Bernie Sanders y Hillary Clinton. que é o Bernie Sanders e a Hillary Clinton. Y en 2016 tenemos Trump E depois em novembro nós temos Trump y Hillary Clinton. e a Hillary Clinton. Entonces, si analizamos la historia de la campaña política que ocurre en las primarias del 2016, Então, se nós analisarmos a campanha política que aconteceu nas primárias de 2016, podemos ver que en la campaña electoral de Bernie Sanders hubo toda una ola de acoso sexual que aparentemente nunca se trató.
Então, nós podemos ver que na campanha eleitoral de Bernie Sanders houve toda uma onda de assédio sexual que aparentemente não foi tratada. Entonces, voy a referirme a una cita. Vou me referir então a uma citação. Sí, Hillary Clinton, ella va a sugerir que Bernie Sanders es sexista en su nuevo libro. A Hillary Clinton vai sugerir, então, no seu novo livro, que Bernie Sanders é sexista. Sí, es sexista. Ha escrito un nuevo libro en 2022. Então, a Hillary escreveu um livro. No, Bernie Sanders. E o Bernie Sanders escreveu um livro. Sí, y ella dice que en esta citación, dice, sé el tipo de cosas que dice sobre las mujeres y a las mujeres. E a Hillary Clinton então comenta e diz, sei o tipo de coisas que ele diz sobre as mulheres e para as mulheres. Sí, ahora volviendo a la campaña electoral del año 2016. Agora, voltando à campanha eleitoral de 2016. Cuando las mujeres trabajaban para Bernie Sanders. Quando as mulheres estavam trabalhando para Bernie Sanders. Ellas se acercaron para discutir que había una brecha salarial, que se les pagaba menos. Elas se juntaram para falar que havia uma disparidade salarial e que elas ganhavam menos. Sí, una jefa de equipo ganando $2.400. Uma chefe de equipe, uma líder de equipe, por exemplo, ganhando $2.400. Y un hombre más joven que esa mujer ganando 5.000 y estando en un puesto más bajo. E depois ela comparou a um rapaz mais jovem, num posto abaixo, ganhando $5.000. Sí, ese mismo joven estando a las órdenes de esa mujer. E esse jovem que estava sob as ordens dessa mulher. Entonces había una brecha salarial. Então havia essa disparidade salarial. En cuanto al género. Enquanto gênero. Entonces, en ese tiempo empiezan a experimentar abuso sexual, acoso sexual las mujeres. Então, nesse período de tempo, as mulheres começam a passar por assédio sexual, abuso sexual. Y en un artículo de Washington Post, e num artigo da Washington Post, vemos que le van a preguntar a Bernie Sanders, si él estaba al tanto de todas esas acusaciones que estaban viniendo. Nós vamos ver que começou a ser perguntado a Bernie Sanders se ele sabia de todas essas acusações que estavam chegando. Y Bernie Sanders dijo que su atención estaba centrada en otra cosa. E o Bernie Sanders diz que a sua atenção está centrada em outra coisa. Recuerden que estamos hablando del año 2016. Lembre-se que estamos falando do ano de 2016. Todo esto está aconteciendo en este periodo de tiempo. E tudo isso está acontecendo nesse período de tempo. Su campaña electoral. Na sua campanha eleitoral. Entonces, la segunda citación de Washington Post dice, estaba un poco ocupado, esta es la respuesta de Bernie Sanders, cuando le preguntan si él estaba al tanto de esos abusos sexuales. Estaba un poco ocupado corriendo por todo el país tratando de plantear el caso, dijo el senador Bernie Sanders. Então, a resposta de Bernie Sanders, quando ele é perguntado se ele está ciente desses casos, desses assédios sexuais, ele diz o seguinte, eu estava um pouco ocupado correndo pelo país tentando defender o caso. Y ahora voy a citar otro artículo. Agora eu vou citar de um outro artigo de CNN y dice, esa no es una buena respuesta en absoluto. ¿Sí? La respuesta que dio Bernie Sanders. Están tratando el mismo tema. Nunca, y menos aún en medio del impacto actual del movimiento Me Too en la cultura y en el mundo político, vale la pena señalar, dice el periodista, si se disculpó con cualquier mujer que sintiera que no fue tratada adecuadamente. Y añadió, Bernie Sanders, si me presento, lo haremos mejor la próxima vez. Então, segue a conversa de Bernie Sanders com o jornalista. E o jornalista diz, essa não é uma boa resposta de jeito nenhum, nunca, e especialmente não em meio ao impacto contínuo do movimento Me Too sobre cultura e o mundo político. Vale a pena notar,
ele pediu desculpas a qualquer mulher que sentiu que não foi tratada adequadamente. E o Bernie Sanders acrescenta: se isso ocorrer, faremos melhor da próxima vez. Entonces, vemos cómo Bernie Sanders está tratando estos casos de abusos sexuales. Então, a gente consegue ver como o Bernie Sanders trata esses casos de abuso sexual. Si fuéramos a 2019, a New York Times, Se nós fôssemos para 2019, para a New York Times, en un artículo New York Times vamos a ver lo que está hablando. vamos ver o que está falando. En febrero del año 2016, Giuliana Di Lauro, Em fevereiro de 2016, Juliana Di Lauro, sí, voy a colocar su nombre. eu vou escrever o seu nome aqui no quadro. Escribe Giuliana. Giuliana Di Lauro era una estratega latina de la operación presidencial del senador Bernie Sanders. Estrategista. É. Então, a Juliana Di Lauro, ela era uma estrategista latina da operação presidencial do senador Bernie Sanders. Ella se quejó a su supervisor de que había sido acosada por un sustituto. E ela se queixou ao seu supervisor que ela havia sido assediada por um substituto. Un sustituto de la campaña al que llevó a los eventos antes de las primarias demócratas en Nevada. Um substituto da campanha que levou os eventos, ou que estava nos eventos antes das primárias democratas em Nevada. Ahora la cita de New York Times, el artículo, dijo que el sustituto le dijo que tenía un hermoso pelo rizado y le preguntó si podía tocarlo, dijo la señora Di Lauro en una entrevista. Pensando que solo le tocaría un mechón, ella accedió, pero dijo que él le pasó la mano por el pelo de forma sexual y continuó agarrando y tocando y empujando mis límites durante el resto de mis días. Então, o New York Times continua dizendo, ela disse que o substituto lhe tinha pegado... Não, ela disse que o substituto lhe disse que ela tinha belos cabelos cacheados e perguntou se ele podia tocá-los. Ao qual a senhora de Lauro responde na entrevista. Pensando que ela apenas tocaria um fio, ela consentiu, mas ela disse que ele passou a mão pelo cabelo dela de forma sexual e continuou a agarrar e tocar e empurrar os meus limites durante todo o dia. Entonces, cuando ella va a informar al gerente de campaña, Então, quando ela vai informar ao gerente de campanha, vamos a ver lo que él le contesta. vamos ver o que ele responde. El gerente de campaña era un hombre. E é um homem. Cuando ella informó del incidente a Bill Velázquez, un gerente del equipo de divulgación latina, él le dijo: apuesto a que te habría gustado si fuera más joven. Según su cuenta, y otra mujer que fue testigo del intercambio, luego se rió. Então, ele disse o seguinte... Según cuenta. Quando ela relatou o incidente a Bill Velázquez, um gerente da equipe de divulgação latina, ele lhe disse: aposto que você teria gostado se fosse mais jovem. De acordo com o relato dela e de outra mulher que testemunhou essa troca. E então ele riu. Entonces, aquí vemos cómo están siendo tratadas estas víctimas de acoso sexual en medio de la campaña del 2016. Então aqui a gente começa a ver como estão sendo tratadas essas vítimas de assédio sexual em meio da campanha de 2016. Recuerden que Bernie Sanders estaba apoyando a las mujeres en su campaña. Lembre-se que Bernie Sanders supostamente estava apoiando as mulheres na sua campanha. Entonces quiero ir a otro artículo donde Giuliana Di Lauro, ella va a relatar cómo fue acosada sexualmente en la campaña de Bernie Sanders. Então vamos para um outro artigo onde a Juliana Di Lauro relata como foi assediada sexualmente na campanha de Bernie Sanders em 2016. Y ella se va a expresar así: mi experiencia y la de algunas de mis compañeras de trabajo se convirtió en el centro de un reportaje del New York Times sobre el acoso sexual y el sexismo que tuvo lugar en la campaña de Bernie Sanders del 2016.
E ela diz o seguinte: minha experiência e de algumas das minhas colegas de trabalho tornou-se o foco de uma história do New York Times sobre assédio sexual e o sexismo que ocorreu na campanha de 2016 de Bernie Sanders. Conté mi historia para llamar la atención sobre el ambiente sexista, que por desgracia es endémico, dice. Com- Sí. Ai, perdão. No, tranquilo. En la mayoría de los espacios de trabajo, e incluidas las campañas políticas. Contei minha história para chamar atenção para um ambiente sexista que infelizmente é endêmico para a maioria dos espaços de trabalho, incluindo as campanhas políticas. Sin embargo, me descorazonó descubrir que la conclusión de muchos expertos no era que el sexismo y el acoso son omnipresentes, sino que Sanders era de alguna manera el único culpable. También me llamaron la atención algunos de los mensajes y tweets que ponían en duda el carácter de las mujeres que hablaron. No entanto, fiquei desanimada ao descobrir que a tomada de posição de muitos especialistas não era de que o sexismo e o assédio são generalizados, mas que Sanders foi de uma forma culpado, e isso de forma única. Também fiquei impressionada com algumas das mensagens e tweets que punham em questão o caráter das mulheres que falavam. Entonces, el ambiente de trabajo es un ambiente sexista. Então, esse ambiente de trabalho é um ambiente sexista. Algunas personas en Twitter están poniendo en duda el carácter de esos abusos que están sufriendo las mujeres en esta campaña. E algumas pessoas no Twitter estavam colocando em questão esse abuso que as mulheres sofriam durante a campanha. Entonces, en el siguiente párrafo vamos a ver cómo esas personas de la izquierda Então, no próximo parágrafo, nós vamos ver como essas pessoas de esquerda se van a burlar de ella y cómo la van a acusar de mentirosa. vão começar a zoar dela e acusá-la de mentirosa. ¿Sí? Y son partidarios de Bernie Sanders, estas personas. E nós estamos falando de partidários do Bernie Sanders. Párrafo 7. Al mismo tiempo me sentí profundamente decepcionada por los comentarios que recibí de algunos miembros de la izquierda. Tanto yo como otras mujeres que hablaron públicamente sobre nuestras experiencias en la campaña de Sanders, recibimos mensajes y tweets de partidarios de Sanders, acusándonos de mentir y de querer atacar a propósito al senador de Vermont. Me dijeron que disfrutara de mis 15 minutos de fama y se burlaron de mí mientras se normalizaba el acoso sexual que sufrí. Na mesma época, fiquei profundamente desapontada com o feedback que recebi de alguns da esquerda. Tanto eu quanto outras mulheres que falaram sobre nossas experiências na campanha de Sanders, recebemos mensagens e tweets de apoiadores de Sanders nos acusando de mentir e querer atacar propositalmente o senador de Vermont. Disseram-me para aproveitar meus 15 minutos de fama e foram zoando enquanto o assédio sexual que sofri foi normalizado. Entonces, a Juliana Di Lauro, Então, a Juliana Di Lauro, la izquierda se está burlando de ella a esquerda está zoando dela y están acusándola de que ella mintió, de que fue abusada. e estão acusando ela de ser mentirosa quando ela relata esse assédio sexual. Y que ella estaba intentando atacar el propósito E del que senador. ela estava tentando atacar propositalmente o senador. Y en el siguiente párrafo, las acusaciones de conducta sexual inapropiada durante una campaña política no deben ser utilizadas como un arma para servir a una agenda política, dice Juliana. Tampoco se deben ignorar las denuncias para proteger a un candidato querido, ya que esto solo contribuye al ciclo de vergüenza y castigo que se hace que el sexismo sea tan difícil de abordar. Então a Juliana diz: acusações de má conduta sexual durante uma campanha política não devem ser armadas para servir a uma agenda política. Tampouco devem ser ignoradas para proteger um candidato amado. Fazendo isso, apenas aumenta o ciclo de vergonha e punição que torna o sexismo tão difícil de ser enfrentado. ¿Qué podemos ver en este párrafo? O que a gente consegue ver nesse parágrafo? Vale, en este párrafo vemos que ella está diciendo que esas acusaciones de conducta sexual Ah, ok. Então vocês podem responder e eu repito aqui no microfone.
Então, a gente consegue ver que essas acusações de má conduta sexual, ya dice que no deben ser usados durante una campaña política, é dito que isso não deve ser usado durante uma campanha política, como si fuera un arma como se fosse uma arma, para servir a una agenda. para servir como agenda. Aquí, ¿qué podemos ver del pensamiento de ella? E o que nós conseguimos ver com o pensamento dela aqui? Yo sé que ella estaba siendo atacada porque Ela se le estaba acusando. Ela estava sendo atacada porque... Não, ela disse que estava sendo atacada. Sí, ella dice que las personas le estaban diciendo que tú usas este propósito como un arma. Ok. Então, ela relata que ela estava sendo acusada pelas pessoas de usar isso propositalmente como uma arma. Sí, pero nosotros sabemos que lo personal es político. Mas nós já sabemos que o pessoal é político. Sí, entonces podemos ver que ella quizás no entiende adecuadamente que lo personal es político. Então, pode ser que ela nem entenda que o pessoal é político. Sí, y luego sí dice, ¿no?, que esas denuncias no se debe proteger a un candidato querido. E logo é dito que durante essas denúncias não se deve proteger um candidato querido. Sí, eso sí estaríamos de acuerdo. No podemos proteger a personas favoritas a pesar de que haya habido abuso sexual. Então, nós estamos de acordo com isso, porque nós já sabemos que nós não podemos proteger pessoas favoritas em meio a abuso sexual. Lo quise poner en el párrafo, E eu quis colocar no parágrafo, pero quería explicar para que luego no se malinterprete. mas eu queria também explicar para que não seja mal interpretado. Porque se debe tamizar los argumentos que están en la izquierda. Este es un periódico de izquierdas. Porque nós devemos também peneirar esses jornais de esquerda, e esse é um jornal de esquerda. Sí, está a la altura de Vox. E ele está ao mesmo nível da Vox. Entonces, aquí vemos eso. El siguiente párrafo dice, el sexismo persistirá si se disuade a las mujeres de hablar abiertamente de nuestras experiencias. Espero sinceramente que ni el miedo a la explotación política ni a los ataques personales disuadan a otras mujeres de hablar sobre el sexismo o sobre cualquier abuso que hayan sufrido. E ela continua dizendo: o sexismo persistirá se as mulheres forem desencorajadas de falar abertamente sobre nossas experiências. Espero sinceramente que nem o medo da exploração política, nem os ataques pessoais desencorajem outras mulheres de falar contra o sexismo ou qualquer abuso que elas tenham sofrido. Entonces, ahora voy a referirme a un caso de abuso sexual. Agora eu vou referir um caso de abuso sexual. Sí, tenemos dos campañas electorales. Nós temos duas campanhas eleitorais. 2016, las primarias con Bernie Sanders y Hillary Clinton. Tivemos 2016 as primárias com Bernie Sanders e Hillary Clinton. Junio o julio del 2016. Julho de 2016. Entonces, vamos a ir a un abuso sexual o un acoso sexual que acontece en la campaña de Hillary Clinton en 2008. Então, vamos nos referir a um caso de abuso sexual que acontece durante a campanha de Hillary Clinton em 2008. Y quiero hacer una comparación con lo que ocurre en 2016 en la campaña de Bernie Sanders, candidato demócrata también. E eu quero fazer uma comparação com o que acontece durante a campanha de Bernie Sanders, que também é um candidato democrata. Entonces tenemos Bernie Sanders. Então nós temos o Bernie Sanders. Y aquí tenemos Hillary Clinton. E aqui nós temos a Hillary Clinton. En ambos hay acoso sexual en su campaña. Em ambas as campanhas existe esse assédio sexual, ou esse abuso sexual. Sí, estamos comparando similitudes. Então nós estamos comparando essas semelhanças. Ya llegaremos al contraste. E nós já vamos para o contraste. Vamos a leer un artículo de New York Times del 2018. Vamos ler um artigo da New York Times de 2018. En 2018 este caso va a ser expuesto públicamente. Em 2018,
2018 ou 2008? 2018. Ah, ok. Em 2018, esse caso vai ser exposto publicamente. 10 años después. 10 anos depois. Y ese primer párrafo dice, un alto asesor de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2008, que fue acusado de acosar sexualmente en repetidas ocasiones a una joven subordinada, se mantuvo en la campaña a petición de la señora Clinton, según 4 personas familiarizadas con lo ocurrido. Conselheiro sênior da campanha presidencial da Hillary Clinton em 2008 foi acusado de assediar sexualmente repetidamente uma jovem subordinada e foi mantido na campanha a pedido da senhora Clinton, de acordo com 4 pessoas familiarizadas com o que aconteceu. Entonces aquí la izquierda Então, aqui a esquerda va a atacar a Hillary Clinton, vai atacar a Hillary Clinton, ¿sí? Pero vamos a ver todo el contexto. mas vamos ver o contexto. El director de la campaña de la señora Clinton le recomendó entonces que despidiera al asesor Burns Strider, así se llama la persona que perpetra el abuso sexual. Então, o gerente de campanha da senhora Clinton na época recomendou que ela demitisse o conselheiro Burns Strider. ¿Alcanzan a ver por allá atrás? Entonces, la señora Clinton dice no lo hizo. ¿Sí? Pero la señora Clinton no lo hizo. En lugar de ello, el señor Strider fue suspendido de sueldo durante varias semanas y se le ordenó que recibiera asesoramiento, sí, que es terapia, y la joven, la persona que fue abusada, fue trasladada a un nuevo puesto de trabajo. Mas a senhora Clinton não o fez. Em vez disso, o senhor Strider recebeu várias semanas de salário e foi ordenado eu acho que é o contrário. Sí. Ele não foi suspendido do seu salário. Então, eu vou repetir. Mas a senhora Clinton não o fez. Em vez disso, o senhor Strider foi suspendido durante várias semanas do seu salário e foi ordenado a se submeter a aconselhamento, ou seja, terapia. E a jovem mulher, ela foi transferida a um novo emprego. Sí, entonces aquí tenemos que en esta campaña Burns Strider es suspendido, es disciplinado, ¿sí? En su empleo. Então, aqui nós vemos Burns Strider sendo disciplinado no seu emprego, sendo suspendido. Vemos que el agresor pasa a terapia. Vemos que o agressor é aconselhado a ir para terapia. Y la víctima se le va a colocar en un nuevo puesto. E eles colocam a vítima num novo emprego. Sí, un nuevo puesto de trabajo. Um novo posto de trabalho. Entonces, Bernie Sanders, durante su campaña, Então, durante a campanha de Bernie Sanders, dijo que en ese momento no estaba al tanto de las denuncias y de acoso sexual y disparidades salariales. ele disse que ele não estava tão ciente da disparidade salarial e desses assédios sexuais. Entonces vemos que en este lado, ¿qué está haciendo Bernie Sanders? Então, o que está fazendo desse lado o Bernie Sanders? No hace nada. Ele não faz nada. ¿Sí? Hay acoso sexual en su campaña, él no hace nada. Existe acuso de assédio sexual durante a sua campanha e ele não faz nada. Se hacen chistes por el abuso, bromas Se fazem sobre el abuso sexual. Uhum. Se fazem piadas em relação a esse abuso sexual e ele não faz nada. ¿Sí? ¿Qué más vemos? Bernie Sanders se va a excusar. Vemos também o Bernie Sanders tentando se desculpar. Sí, dice, no sé, yo estaba viajando por el país. E ele começa a dizer, eu não sei muito bem sobre isso porque eu estava viajando pelo país. No está al tanto de lo que está ocurriendo en su campaña electoral. Não estava tão ciente do que estava acontecendo durante a sua campanha eleitoral.
Entonces vamos a seguir leyendo artículos. Seguimos con ese artículo de New York Times. Burns Strider fue contratado 5 años más tarde para dirigir un grupo independiente que apoyaba la candidatura de la señora Clinton en 2016, Correct the Record, que fue creado por un estrecho aliado de Clinton, David Brooke. Luego dice, fue despedido después de varios meses por problemas laborales, incluyendo acusaciones de haber acosado a una mujer ayudante, según 3 personas cercanas a la dirección de Correct the Record. Burns Strider foi contratado 5 anos mais tarde para dirigir um grupo independente que apoiava a candidatura da senhora Clinton em 2016, Correct the Record, que foi criado por um aliado de Clinton, David Brooke. Foi demitido depois de vários meses por problemas laborais, incluindo acusações de haver assediado uma jovem ajudante, segundo 3 pessoas mais próximas à direção do Correct the Record. Entonces, Burns Strider es contratado nuevamente Então, o Burns Strider ele é contratado novamente para la campaña electoral de noviembre de Hillary Clinton versus Trump, para a campanha eleitoral de novembro de 2016 da Hillary Clinton versus o Donald Trump, pero es expulsado, es despedido de su empleo. mas ele é demitido do seu emprego. ¿Sí? Lo echan. ¿Por qué lo echaron? Por que o demitiram? Repite nuevamente lo que había hecho en el pasado, ¿correcto? Porque ele repete novamente o que ele havia feito no passado. ¿Sí? Vamos a poner otro punto también. Vamos colocar um outro ponto. ¿Sí? Dijimos que los partidarios de izquierda, ¿qué van a hacer con el acoso sexual que está ocurriendo con Giuliana Di Lauro? O que nós dissemos que os partidários da esquerda fizeram com essas acusações de assédio sexual que a Giuliana Di Lauro estava passando? Se ríen, pero también dicen que estás mintiendo. Eles estavam zoando com ela, mas também estavam dizendo que ela estava mentindo. Entonces tenemos los partidarios de izquierda, Então nós temos esses partidários de esquerda se van a burlar, se van a reír e eles vão começar a rir ou a zoar y van a decir estás mintiendo. e vão dizer, você está mentindo. Giuliana Di Lauro. Sí, recuerden que este es de 2016 y este es el del 2008. Este es el de Hillary Clinton. Estamos comparando los dos casos que hubieron acoso sexual. Então, lembrem-se que um é 2016 com o Bernie Sanders e o outro é 2008 com a Hillary Clinton. Mas o que nós estamos fazendo é comparar essas duas campanhas eleitorais onde houve esses acusos de assédio sexual. ¿Quién apoyó en 2016 a Bernie Sanders? A ver si recuerdan. ¿Quién? Alguien de la izquierda. Quem apoiou em 2016 o Bernie Sanders? Alguém da esquerda? Un grupo, famosas, Um grupo de famosas. mujeres. Ajá. O Squad. The Squads, Alejandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, todas ellas y otras mujeres de la izquierda apoyan a Bernie Sanders a pesar de todo lo que está aconteciendo. Então, lembrem-se que a Alessandra Ocasio-Cortez estava, junto com outras mulheres, também estavam apoiando o Bernie Sanders durante a sua campanha, independentemente de tudo que estava acontecendo. Os squads é o esquadrão, né? The Squads. Entonces, están apoyando a Bernie Sanders. Então, elas estão apoiando o Bernie Sanders. Dijimos que en su campaña Bernie Sanders apoya los derechos de la mujer. Dissemos também que na sua campanha o Bernie Sanders estava apoiando o direito das mulheres. Pero sus acciones demuestran lo contrario. Mas as suas ações demonstram o contrário.
Ahora, en el otro lado tenemos a Hillary Clinton, Agora, por outro lado, nós temos a Hillary Clinton, que es acusada de no haberlo despedido, que é acusada de não ter demitido o Burns. ¿sí? Ella es acusada de no haberlo despedido, pero ella lo disciplina. Ela então é acusada de não demitir o Burns Strider, mas ainda assim ela vai discipliná-lo. Sí, pero después él es despedido otra vez por acoso sexual. Mas depois, uma segunda vez, ele é demitido quando novamente vem esses casos de assédio sexual. Entonces, ven el contraste que hay en las dos campañas. Então, a gente consegue enxergar o contraste que há nessas duas campanhas. Entonces, el agresor, Burns Strider, Então, o agressor Burns Strider, es despedido finalmente, no se reeduca, ele finalmente é demitido porque ele não se reeduca no hizo esos cambios que tenía que hacer, por lo tanto es eliminado. e não faz essas mudanças que ele tinha que fazer. Então, ele é eliminado. Entonces, cuando llevamos todo esto a lo interno, Então, quando a gente leva tudo isso ou traz tudo isso para o interno, ¿qué podemos ver que pasó en el pasado? o que a gente vê que aconteceu no passado? ¿Sí? Hay algunas personas del movimiento en el pasado Existem algumas pessoas do movimento que no passado, que ¿qué le decían a los líderes del movimiento? o que eles diziam aos líderes do movimento? Queremos, apoyarme aquí, queremos que quiten de sus cargos a esos líderes abusivos, ya no queremos trabajar con ellos. Queremos que tirem os cargos desses líderes abusivos porque nós já não queremos trabalhar com eles. ¿Y los líderes qué hicieron? E o que disseram os líderes? ¿Los expulsan del movimiento? Será que os expulsaram do movimento? Porque recuerden que aquí en esta aplicación le están diciendo a Hillary Clinton, despídelo. Porque lembre-se que aqui nessa aplicação as pessoas estão dizendo a Hillary Clinton, demite-os. Pero ella dice, no, yo voy a suspenderlo de salario, voy a hacer que pase esa persona por una disciplina, por una terapia, E ela diz, não, eu vou suspender essa pessoa, vou suspender o seu salário e vou fazer com que ele passe por uma terapia. pero si vuelve a abusar, lo voy a eliminar. Mas se ele voltar a fazê-lo, eu vou eliminá-lo, vou demiti-lo. Y eso es lo que aconteció. E foi isso que aconteceu. Entonces los líderes disciplinan a todas estas personas Então, os líderes, eles disciplinam todas essas pessoas sí que estaban abusando, que habían abusado en el pasado y estaban abusando en ese momento. que abusavam no passado e continuavam abusando nesse momento, naquele momento. Sí, los disciplinan para que esas personas tomen las correcciones necesarias Os disciplinaram para que essas pessoas pudessem tomar as correções necessárias y para que puedan entrar en el reino de Dios. e para que pudessem entrar no reino de Deus. Algunas personas no se quedan conformes con la respuesta de la lideranza, Algumas pessoas, elas não se conformaram com a resposta da liderança, pero fue una respuesta correcta de parte de la lideranza. mas é uma resposta correta da parte da liderança. Entonces se toman muy en serio los casos de abusos, Porque os casos de abuso são levados muito a sério. ya sean los líderes del movimiento o los líderes locales. Quer seja pelos líderes do movimento continental ou os líderes do movimento local. Ambos hacen bien su trabajo. Ambos fazem bem o seu trabalho. Entonces ahora tenemos el lado opuesto del espectro. Mas agora também temos o lado oposto desse espectro. Llevémoslos al libertarismo. Vamos olhar para o libertarianismo. ¿Sí? Vamos a intentar visualizarlo con ellos. Vamos tentar ver isso com eles. El libertarismo, que es el lado opuesto del espectro. O libertarianismo, que é o lado oposto desse espectro. Sí, que lo vamos a pintar como esa bella imagen. E que nós vamos pintar como se fosse uma imagem bonita. Que si una sociedad tiene problemas de igualdad, que si maltratan a alguien, Onde, se uma sociedade tem problemas de igualdade e eles maltratam alguém, tomemos a esa sociedad que es sexista, que es patriarcal. vamos tomar essa sociedade que é patriarcal e que é sexista. Entonces el libertarismo va a vender esa idea, Então, o libertarianismo vende essa ideia, la forma en que los antiguos miembros del movimiento resolvían esto. a forma que os antigos membros do movimento resolviam isso. Entonces si hay miembros sexistas del movimiento, Então, se existem
membros sexistas no movimento, hombres sexistas principalmente, también hay algunas mujeres que han sido abusivas, principalmente homens sexistas, mas também sabemos de algumas mulheres que foram abusivas. a causa del sexismo también, porque están siendo influenciadas por el sexismo. Também porque estavam sendo influenciadas pelo sexismo. Entonces dicen, no deberíamos eliminarlos de las clases, Então, as pessoas dizem, nós não deveríamos tirá-los das aulas. no debemos reprenderlos Não deveríamos repreendê-los. o no debemos acusarles. Ou então, não deveríamos acusá-los. Lo que debemos hacer es permitir a todos la libertad absoluta. O que nós devemos fazer é permitir a todos uma liberdade absoluta. ¿Sí? ¿De qué lado se están colocando? ¿De este o este? De que lado eles estão se colocando? Da Hillary ou do Bernie? Bernie Sanders, ven la complicación que tiene todo esto. Do Bernie Sanders. E vocês conseguem ver o quão complexo é tudo isso. Entonces, libertad para asistir, dicen, a todas esas presentaciones que quieran, Então, eles dizem que deveriam ter a liberdade de assistir todas as apresentações que queiram asistir a las reuniones con las mujeres que han maltratado. e fazer parte das aulas junto com as mulheres que eles maltrataram. Entonces, debemos escucharlos o oír su versión de los hechos, como si los líderes no lo hicieran. Devemos ouvi-los e ouvir a sua versão do que aconteceu, como se os líderes não tivessem feito isso. Y dicen, debemos dar prioridad a la libertad, no acusarles. E dizem, devemos priorizar a liberdade e não acusá-los. Y no imponer ninguna disciplina. E também não colocar uma disciplina. Entonces, a medida que este movimiento consiente la libertad, que la libertad progrese, Então, à medida que esse movimento que es consciente de la libertad que progresa, Então, à medida que esse movimento se torna consciente da liberdade que progride, a través de ese diálogo de la amistad, através do diálogo ou da amizade, que la comunidad, los que tienen opiniones equivocadas, van a aprender. que a comunidade ou aqueles que têm opiniões equivocadas vão aprender. Van a crecer, van a cambiar. Eles vão crescer e vão mudar. Y todos podremos llevarnos bien sin que haya una disciplina, como hizo Hillary Clinton. E todos nos podemos dar bem sem castigar, sem colocar uma disciplina como fez a Hillary Clinton. Entonces, ha sido un mensaje atractivo para mucha gente, Então, tem sido uma mensagem atrativa para muitas pessoas. ¿sí? Colocarse del lado de Bernie Sanders. Se colocar do lado do Bernie Sanders. Así que en 2018 es el clamor de la medianoche, Só que em 2018, o clamor da meia-noite, ¿sí? Y decimos que tenemos que pasar de la derecha a la izquierda. nós dissemos que temos que passar da direita para a esquerda. Decimos que nuestras ideologías políticas están directamente conectadas con la gran lucha de la controversia. E também dissemos que as nossas ideologias políticas estão diretamente conectadas com a grande luta da controvérsia. Entonces necesitamos cambiar de plataforma política, Então a gente precisa mudar de plataforma política. ¿sí? Para decirlo simplemente, de la derecha a la izquierda. Para dizê-lo simplesmente, vamos da direita para a esquerda. Pero cuando llegamos a finales del 2019, Mas quando nós chegamos ao final de 2019, ¿qué pasa? o que acontece? Empezamos a ver el papel profético que había tenido Hillary Clinton Nós começamos a ver o papel profético da Hillary Clinton e introducimos el tema de la igualdad de género. e nós introduzimos o tema da igualdade de gênero. Entonces, pero cuando llegamos a 2019, a finales del 2019, Então, quando nós chegamos quase ao final de 2019, o a principios del 2020, ou no princípio, o início de 2020, ¿qué empieza a acontecer? o que começa a acontecer? Empieza a haber una lucha dentro del movimiento sobre la dirección que va a tomar. Começa a haver uma luta dentro do movimento em relação à direção que vai ser tomada. Y esa lucha dentro del movimiento está descrito como una lucha entre el feminismo liberal y cultural versus al feminismo radical. E essa luta que é descrita é entre o feminismo liberal e cultural versus o feminismo radical. ¿Sí? Tenemos el feminismo radical, Então, nós temos o feminismo radical, aquí tenemos el feminismo liberal y cultural que están luchando contra el mensaje del tercer ángel. e ali nós temos o feminismo radical, o feminismo liberal e cultural que está lutando contra a mensagem do terceiro anjo.
E essa mensagem do terceiro anjo que é o feminismo radical. Entonces, hay una lucha entre estos dos grupos. Então, há uma luta entre esses dois grupos. No podemos entender todos los problemas que tiene con la izquierda a menos que podamos definir adecuadamente los problemas con la derecha. E nós não podemos definir ou entender todos os problemas da esquerda, a menos que a gente consiga definir adequadamente os problemas da direita. Que ya lo hemos venido haciendo, sí, lo estamos haciendo. Que nós já vimos fazendo e continuamos fazendo. Ya nos aseguramos de entender los problemas que habían entre Clinton y Trump. Nós também já nos asseguramos de entender os problemas entre Clinton e Trump. Ya hicimos una comparación y contraste. E nós também já fizemos uma comparação e um contraste. Sí, hemos analizado todos los problemas que habían con la derecha. Analisamos todos os problemas que eles tinham com a direita. Entonces, si podíamos entender lo que estaba mal con el ala derecha, Então, nós começamos a entender o que estava errado com a direita. podíamos llevarlo a la izquierda y poder ver los problemas que habían con la izquierda. E com isso, nós podíamos levar isso para a esquerda e entender também os problemas da esquerda. Entonces, los problemas de la izquierda están fuertemente conectados con lo que se vio en la Convención Nacional Demócrata del año 2016. Então, os problemas da esquerda eles estão fortemente conectados com o que a gente viu na Convenção Nacional Democrata de 2016. Sí, también parte de una elección profética. Que também é parte de uma eleição profética. Sí, es el problema otra vez. Sí, tenemos esos títulos, esa ideología. Esse é novamente o problema, onde nós temos esses títulos e essa ideologia. Sí, es el problema de Bernie Sanders. É o problema de Bernie Sanders. Sí, entonces aquí teníamos tanto Bernie Sanders versus Hillary Clinton. Então aqui teríamos tanto Bernie Sanders versus Hillary Clinton, Y teníamos a Trump versus Hillary Clinton. como também nós tínhamos o Trump versus a Hillary Clinton. Analizar Trump versus Hillary Clinton quizás era más fácil que analizar Bernie Sanders versus Hillary Clinton. Talvez foi mais fácil analisar Trump versus a Hillary Clinton do que analisar o Bernie Sanders versus a Hillary Clinton. Por eso es que la anciana Tess no aborda el problema con la izquierda en ese momento y dice vamos a ver los problemas de la derecha. E é por isso que nesse momento a anciã Tess não chegou logo a mencionar esses problemas da esquerda e preferiu começar com os problemas da direita. Porque dice, primero vamos a ver qué problemas tiene la derecha Porque ela diz, primeiro vamos analisar os problemas da direita, para que podamos entender cuáles son los problemas de la izquierda. para nós podermos entender quais são os problemas da esquerda. Entonces, en el año 2020 Então, no ano de 2020, ya estamos luchando dentro de este movimiento nós já estávamos lutando dentro desse movimento. y quienes se oponen al feminismo radical E aqueles que se opõem ao feminismo radical y a la dirección que se estaba tomando, e a direção que estava tomando o movimento, sí, están modelando gran parte de su ideología política eles estavam modelando a grande parte da sua ideologia política ¿de quién? de quem? De Bernie Sanders, ¿sí? Do Bernie Sanders. Sí, del Squad también, de Alejandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y otras personas. E também desse esquadrão, que é a Alessandra Cortez, a Ilhan Omar e por aí em diante. Sí, porque ellas en 2016 dijimos que estaban apoyando a Bernie Sanders. Porque nós já mencionamos que em 2016 elas estavam apoiando o Bernie Sanders. Sí, entonces están del lado incorrecto. Então elas estão do lado incorreto. Por lo que Hillary Clinton tuvo que acabar con Bernie Sanders primero Então a Hillary Clinton ela teve que acabar primeiro com o Bernie Sanders para después poder acabar con Donald Trump. para depois poder acabar com Donald Trump. ¿Sí? Entonces tenemos lo que hemos mencionado, Hillary Clinton Então temos o que nós mencionamos, a Hillary Clinton y Bernie Sanders. e o Bernie Sanders. Y después tenemos otra vez Hillary Clinton E depois versus Trump. novamente a Clinton versus Trump. Y ella acaba primero con uno Então ela acaba primeiro com um para después ir hacia el otro. para depois acabar com o outro.
Entonces, para 2020, ¿qué corriente de la izquierda están siguiendo la gran mayoría del movimiento? Então, em 2020, qual é a corrente de esquerda que está seguindo a grande maioria do movimento? ¿Están siguiendo a la corriente de Hillary Clinton o de Bernie Sanders? Estavam seguindo Hillary Clinton ou Sanders? Bernie Entonces, Sanders. Bernie Sanders. Entonces, hay una razón para por qué ellos o ellas prefieren su tipo de mensaje en lugar del de Hillary Clinton. Então, existe uma razão pela qual as pessoas preferem esse tipo de mensagem do Bernie Sanders ao invés da Hillary Clinton. Entonces, nos enfrentamos a Bernie Sanders, Se a gente enfrenta o Bernie Sanders, nos enfrentamos a él porque todo está conectado, a gente o enfrenta porque tudo está conectado. ¿sí? Y nos enfrentamos al escuadrón, al de Squad, porque está todo conectado. E também enfrentamos o esquadrão porque tudo também está conectado. Entonces, el libertarismo, la corriente más peligrosa de la derecha, Então, o libertarianismo, que é a corrente mais perigosa da direita, principalmente a sua filosofia libertária. gracias Javi. Entonces, el libertarismo, su ideología, Então, a ideologia do libertarianismo, esta corriente libertaria peligrosa, essa corrente libertária perigosa, que es de la derecha, que é da direita, es disfrazada hermosa. ela é disfarçada como se fosse bonita. Bernie Sanders, una versión de la justicia social que es mucho más adecuada, Então, o Bernie Sanders seria como uma versão de justiça social que é muito mais y más adequada reconfortante para muchos de los miembros del movimiento e muito mais reconfortante para muitos dos membros dentro do movimento, en comparación con lo que se encontraría en Hillary Clinton. em comparação com o que eles iriam encontrar com a Hillary Clinton. Bernie Sanders no disciplina a los abusadores, O Bernie Sanders ele não disciplina os abusadores. por eso la gente prefiere ese lado, el lado compasivo. E é por isso que as pessoas preferem esse lado, que é o lado mais compassivo. Y ese es un rechazo fundamental a lo fundamental del clamor de medianoche. E isso é uma rejeição fundamental à mensagem do clamor da meia-noite. ¿Sí? Los argumentos de los derechos de los hombres Os argumentos do movimento dos direitos dos homens, que son más prolíficos en este movimiento hoy en día que são mais prolíficos nesse movimento hoje em dia que el feminismo radical. do que o feminismo radical. Entonces, vamos a concluir aquí por falta de tiempo Então, vamos concluir aqui y en la siguiente parte vamos a seguir hablando. e na próxima aula nós vamos continuar falando sobre Sí, isso. porque habíamos estado hablando que no era un problema de unión de iglesia y Estado. Porque nós já mencionamos que não é um problema de igreja e Estado. Dijimos que era un problema de cultura. Nós mencionamos que é um problema de cultura. Y un punto importante a destacar antes que finalicemos E um ponto importante a destacar antes de finalizar es que la sociedad debería preocuparse, debíamos preocuparnos más por la sociedad é que nós deveríamos preocupar-nos mais pela sociedade que por el Tribunal Supremo. do que pelo Supremo Tribunal ou a Corte Suprema. Es la sociedad la que obstaculiza Porque é a sociedade que coloca um obstáculo los bloques de igualdad de género. em relação à igualdade de gênero. Y el Tribunal Supremo se va a convertir en un reflejo de la sociedad. E a Corte Suprema ela vai se tornar um reflexo da sociedade. ¿Sí? Espero que estos dos ejemplos hayan quedado claros. Então, eu espero que esses dois exemplos eles tenham ficado claros. No sé si hay alguna duda o pregunta que tengan. Renilde. Eu gostaria só de perguntar o que está escrito ali embaixo do feminismo radical. Aquí. Isso, Mensaje del tercer ángel decía no a la cultura. a mensagem. Mensaje del tercer É M ángel. mensagem, 3 terceiro e A de anjo. Ah, tá. Tá abreviado. Aham. A mensagem do terceiro anjo igual não à cultura. Sí, Ryan. este está en español y en inglés sería 3 AM, third angel message. Gracias, Gay. Kayane, Então, a Rayane tem uma pergunta. Quando a Hillary
Então, quando a Hillary Clinton ela apoia que o Bernie Strider, o salário dele seja suspendido e que ele vá fazer terapia, E para a mulher, ela somente tenha um novo posto de trabalho? e para a mulher ela apenas tem um novo posto de trabalho, Sí, a esa mujer la cambian de puesto de trabajo para que no esté con el abusador. então essa mulher ela é mudada de emprego para que ela não tenha que confrontar ou estar no mesmo ambiente que esse abusador. Y al abusador en ese periodo de tiempo es suspendido de empleo. E durante esse período de tempo, esse abusador ele também é suspenso do seu trabalho. Não Sim, já estava não- trabalhando. ¿Y qué se le hace? Se le suspende de salario y no se le paga. Então, não é pago o salário desse... Ele é suspendido do trabalho, não é pago o salário desse homem. Y ese hombre tiene que pasar por una terapia, se tiene que reeducar por el problema que ha hecho, que es un abuso, un acoso sexual. E esse homem vai ter que ir para terapia para se reeducar por causa de todo o assédio sexual ou o abuso sexual. ¿Sí quedó claro? Eu acho que o que a Rayane quer realmente perguntar é se ela teve tratamento psicológico também, ou se ela só foi removida de lugar. Então, a pergunta da Rayane seria se essa mulher, se ela também teve esse apoio psicológico ou ela apenas foi removida do emprego. Sí, yo pienso que ella tuvo apoyo de Hillary Clinton. Ela teve também o apoio da Hillary Clinton. Sí, ese primer paso es sacarla de un entorno sexista donde está su agresor. Então, o primeiro passo é tirá-la daquele ambiente onde está o seu agressor. Porque lo estamos viendo también en lo interno, cuando hay un agresor en una misma sala, Porque nós também estamos comparando ao interno. Quando existe um agressor no mesmo ambiente que a vítima, no se le va a permitir estar con la persona que ha abusado. não vai ser permitido que o agressor esteja no mesmo ambiente que a vítima. ¿Sí? Ni por Zoom tampoco. E tampouco vai ser permitido que o agressor esteja no Zoom. ¿Alguna pregunta más? Uma outra pergunta? Mesmo assim, depende das pessoas. Tinha na internal, pessoas aceitou e tinha pessoas não quis aceitar essa liderança. Então, a Gayle está dizendo que isso também depende muito da pessoa. Algumas pessoas aceitam esse tipo de correção e outras pessoas não aceitam esse tipo de correção vindo da liderança. Exacto. Las personas que aceptan esas correcciones que se les ha hecho y pasan por ese proceso As pessoas que aceitam esse tipo de correção e que passam esse processo son las personas que realmente quieren estar en el reino de Dios são as pessoas que realmente querem estar no reino de Deus y van a hacer lo posible para reeducarse, e que vão fazer o possível para se reeducar ¿sí? Y no van a fallar como Bernie Strider, e não vão falhar como o Bernie Strider, que él, a pesar de todo lo que se le hizo por su bien, él va a volver a hacer lo mismo. que apesar de tudo que tentaram fazer para o seu bem, ele volta a fazer o mesmo. Y Hillary Clinton lo va a remover del reino de Dios. E a Hillary Clinton Da campanha eleitoral. vai removê-lo da campanha eleitoral. Sí. ¿Alguna duda más? Uma outra dúvida? Você não quer que se vá? Só um comentário. Sim. Ao final, não é a candidata ou um movimento que tira essa pessoa que não sabe lidar com o sexismo. Deixa eu só trazer. Então, a Renilde está dizendo que, no final das contas, não é esse partido ou essa candidata que... Ou, nesse caso, o movimento que removem as pessoas. São as próprias pessoas que querem continuar, escolhem ser sexistas e se colocam de fora. São as pessoas que fazem essa própria escolha de continuar sendo sexistas e então elas mesmas se removem, ficam do lado de fora. Renilde, ¿quieres terminar con una oración para finalizar? Sí. Por favor.
usar esse microfone. Muchas gracias. Maravilhoso Deus de misericórdia, é muito forte perceber como o sexismo enraizado nos seres humanos pode fazer tantos estragos, e o maior deles, excluir do vosso reino, do reino dos céus. Seja conosco, misericordioso Deus. Dai-nos força a cada dia, a cada momento, para que, juntamente com a nossa vontade, o nosso esforço, a nossa priorização desta mensagem que nos é pregada pelos vossos mensageiros, nós sejamos estejamos cientes de nossas falhas e queiramos e nos esforcemos para mudar. E tenhamos força, quando reconhecendo o sexismo, agir. A luta é muito forte, mas cremos e esperamos na vossa ajuda, que tem sido ampla e tem nos mostrado de que lado devemos estar, como devemos admitir, entender quando nossos erros nos forem mostrados, buscar ajuda para mudar e querer continuar convosco, com os vossos mensageiros e neste movimento. Nós pedimos e agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amén.